Então, continuando o nosso curso, né? Estudos no livro de Provérbios, hoje teremos a nossa 12ª aula e falaremos sobre o tema melhor do que prioridades em Provérbios. Então, veremos algumas comparações e o que o livro de Provérbios nos orienta e nos mostra com exemplos práticos o que é melhor, uma coisa ou outra, né? E a gente vai estar olhando algumas dessas comparações em diversas áreas da vida para a gente estar refletindo um pouco sobre esse conteúdo, tá bom? Então, em primeiro lugar, o livro de Provérbios nos mostra que retidão é melhor do que ritual, acima de ritual. Então, retidão acima de ritual. Provérbios 21, versículo 3 diz: fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifícios. E hoje a gente pode pensar, nossa, mas a gente nem faz mais sacrifícios, né? Jesus Cristo já morreu na cruz para pagar o preço pelos pecados de todos nós, então nem existe mais sacrifício. Mas muitas pessoas hoje em dia consideram algumas práticas religiosas mais importantes do que a sua própria vida, o seu coração reto diante de Deus. Ou seja, algumas pessoas acham que vale mais a pena eu dar o meu dízimo, eu frequentar o culto no domingo, erguer as minhas mãos e fazer aquilo que aparentemente um cristão faria, mas a vida está toda errada. Às vezes a pessoa está ali traindo o cônjuge, ou às vezes está roubando no trabalho, e tantas outras coisas que pode estar acontecendo no dia a dia da pessoa. Não está uma vida reta diante de Deus, mas a pessoa está ali adorando com as mãos levantadas. Eu sempre gosto de falar que antes um coração ajoelhado diante de Deus do que os nossos próprios joelhos. Porque externamente, qualquer um pode fazer isso. Até uma pessoa que nem acredita em Deus. Se você pagar uma grande quantia para ela, ela até se ajoelha lá, ou qualquer outra coisa do tipo. Externamente, qualquer um pode adorar a Deus. Agora, e o nosso coração? Será que a gente de fato tem adorado a Deus? Então, será que de fato a gente tem vivido uma vida reta diante de Deus? O livro de Provérbios nos mostra que uma vida reta, uma vida justa, uma vida nos padrões de Deus é muito mais importante do que sacrifícios, religiosidade ou qualquer outra coisa do tipo. Isso não quer dizer que a gente não vai mais na igreja, isso não quer dizer que a gente não vai mais louvar, isso não quer dizer que eu não posso levantar as minhas mãos no culto ou algo do tipo. A questão é, de nada adianta essas coisas externas se o meu coração não está ali em sintonia com Deus, com a palavra de Deus, se o meu coração não está ali obediente, de nada adianta eu estar ali cantando se ao final do louvor eu nem percebi a letra da música, eu só fiquei ali cantando porque tinha que cumprir aquele pedaço do culto. Então, a retidão e o coração é muito mais importante do que o ritual, do que sacrifícios. Interno é mais importante do que o externo, né? Nesse caso, porque o interno ele vai impactar e vai transformar o externo, não ao contrário. Segundo lugar, retidão, uma vida reta, uma vida justa, acima é melhor do que riqueza. Então, melhor é ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Eu tive a oportunidade de pregar, creio que há 2 semanas, lá no Ministério de Jovens, um sermão sobre a ansiedade. E estudando um pouco sobre a ansiedade e pensando até nas vezes em que eu fiquei ansioso, eu comecei a ver como o meu coração ficava inquieto. Eu ficava ansioso e, às vezes, ao invés de esperar uma resposta de Deus, eu tentava eu mesmo fazer uma resposta, tentar construir alguma coisa. Às vezes, ao invés de aguardar e de colocar os meus anseios diante de Deus, meu coração ficava inquieto e eu não conseguia me concentrar. Eu estava num lugar, mas pensando no outro. Essa inquietação é típica de uma pessoa que assim ansiosa ou que não confia em Deus. E aqui nesse texto a gente vê que é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Então, o que adianta eu ter grandes riquezas, mas o meu coração está distante de Deus e eu confio nas minhas próprias obras? O que vai acontecer é isso? Eu posso ter muitas riquezas, mas um coração ansioso.
Eu posso ter muitas riquezas, mas ter medo, a insegurança e todas essas questões que inquietam o meu coração, que eu não consigo dormir direito. O que adianta? Eu ter uma bela cama, eu ter um quarto com um ar-condicionado, temperatura ideal, um bom travesseiro, se eu tenho inquietação no meu coração, então de nada adianta. Agora, de tudo adianta eu temer a Deus, eu confiar em Deus e saber que nele eu posso repousar. Então, a gente aprende nesse texto que é melhor ter pouco, mas temer a Deus, estar com o nosso coração seguro nas mãos de Deus, do que grande riqueza e um coração inquieto, né? Em terceiro lugar, reputação acima de riqueza. Então, o bom nome é mais desejável do que grandes riquezas. Tem muitas pessoas que escolhem subir e crescer na vida às custas, né, de qualquer coisa. Essa pessoa, ela pode perder amigos, ela pode, enfim, ser mal falada desde que ela chegue no topo, desde que ela consiga recursos e dinheiro. Mas a gente vê que riquezas, no final das contas, não vale tanto a pena assim, não. Riquezas, quando para ter elas você precisa perder os seus amigos. Riqueza, quando para você ter ela você precisa perder os seus relacionamentos familiares. Riqueza, para você ter ela você precisa perder essa calmaria do seu coração e viver com um coração inquieto. De que adianta tudo isso? Se o seu coração está todo inquieto, se você não tem amizade, se você não tem os seus familiares por perto. Então, o bom nome é mais desejável que grandes riquezas. Relacionamentos são mais desejáveis do que essas grandes riquezas, né? Bons amigos e conselheiros são mais desejáveis do que grandes riquezas. Então, isso tem que ficar bem claro no nosso coração. Agora, honestidade também é melhor do que riqueza. Honestidade acima de riqueza. Melhor é o pobre e íntegro em seus atos que o desonesto de palavra, um verdadeiro tolo. O que o homem deseja é amor permanente. Melhor é ser pobre do que mentiroso. Melhor é o pobre de andar irrepreensível do que o rico cujos caminhos são perversos. Então, quando a gente fala sobre essa palavra irrepreensível, íntegro, muitas pessoas acabam confundindo e pensando, é uma pessoa que nunca erra, uma pessoa que não tem ali, nunca vacilou na vida, nunca pisou na bola. Não é isso. Inclusive, quando a gente olha para o texto de Timóteo, de Tito, quando fala das qualificações do pastor e do presbítero, a primeira qualificação é ser uma pessoa irrepreensível. E ser uma pessoa irrepreensível é ser uma pessoa que erra, mas ela reconhece os pecados, ela pede perdão, ela busca mudança e ela não tem nenhuma ponta solta. Ela não, sabe aquelas camisetas que tem um fio solto que se você puxar vai destruindo a camiseta inteira? Uma pessoa irrepreensível não tem uma ponta solta, não tem um pecado lá atrás que ela nunca tratou, nunca pediu perdão e que pode vir uma pessoa e acusar, olha, e aquele pecado lá atrás? Então, uma pessoa irrepreensível, ela lida com tudo isso e ela busca crescer e tudo mais. Ela é uma pessoa honesta. Não é uma pessoa que fica encobrindo os erros dela, encobrindo e vira uma pessoa mentirosa. Porque para você encobrir um erro, você vai precisar mentir. E para você encobrir essa mentira, você vai precisar mentir de novo. Então, uma pessoa irrepreensível, uma pessoa íntegra, é exatamente o contrário. E o que o texto nos fala não que a riqueza em si seja o problema, mas é melhor ser pobre, mas ser uma pessoa íntegra, ser uma pessoa irrepreensível, ser uma pessoa justa, ser uma pessoa que reconhece seus pecados, ser uma pessoa que busca ter um caminhar assim, de acordo com a vontade de Deus, do que apenas riquezas e ser uma pessoa tola, ser uma pessoa que anda por caminhos perversos, que age de forma perversa, ou uma pessoa que é mentirosa, de nada adianta. Então, se a gente colocar em comparação, bons amigos, familiares, boa reputação, honestidade, um coração assim, cuidado pelo Senhor, temor do Senhor, tudo é maior, é superior do que riqueza. Amém? Em quarto lugar, amor acima de abundância. Então, melhor é ter uma refeição de verduras onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. Então, o que adianta ter ali discórdia em casa, ter ali conflitos, ter todo aquilo lá e falar, não, mas as minhas riquezas, ou a minha abundância, ou a minha estabilidade financeira suprem toda a minha vida, todo o meu coração. Não.
com certeza, quando alguém chega nesse momento e ela olha para trás, ela fala: melhor era se eu tivesse paz no meu lar. Melhor era se eu tivesse amor aqui dentro de casa. Melhor é se eu tivesse amor entre o meu cônjuge e eu, entre os meus filhos e eu. Então, conflitos e toda essa discórdia não vale a pena, mesmo com abundância, mesmo com riquezas, mesmo com tudo isso. Mas amor, paz, tranquilidade, e esse bom relacionamento são muito mais valorosos. Então, o amor acima de abundância melhor é ter uma refeição de verduras ou pouca comida, onde há amor do que um boi gordo, ou abundância, ou fartura, acompanhado de ódio, né? Em sexto lugar, tranquilidade antes de abundância. Então, a melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa cheia de banquetes, mas com briga. Então, a melhor é o amor e a tranquilidade do que o ódio e do que os conflitos. Melhor, mesmo no pouco, ter essa tranquilidade, ter essa paz, do que uma casa de ódio, uma casa de brigas, de conflitos, de discórdias, né? Em sétimo lugar, solidão acima de discussão. Melhor é viver num canto do telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Então, aqui a gente vai para o outro lado da moeda. O bom é eu ter bons relacionamentos, é eu ter bom convívio com todos, mas em certos casos parece que é melhor a solidão do que a discussão. Agora, é lógico que nós sabemos pela palavra de Deus que a solução aqui, no caso, não seria o divórcio, seria a reconciliação, seria a reconstrução. Mas no momento, parece que a solidão, parece que estar num canto, aparentemente é melhor do que uma discussão, é melhor do que estar numa casa briguenta, é melhor viver no deserto do que com uma mulher briguenta e implicante. Agora, esse texto, ele precisa produzir algo, não tanto no coração daquele que está aguentando a briga, mas naquele que está promovendo discórdia, naquele que está promovendo briga, precisa promover, pera lá, é melhor se a pessoa vivesse no deserto do que comigo? O que eu estou fazendo? O que eu estou promovendo? Olha o tipo de lar, olha o tipo de ambiente de trabalho, olha o tipo de amizade que eu estou promovendo. Se é melhor a pessoa estar debaixo, num canto de um telhado, ou lá no deserto do que comigo, alguma coisa está errada. Então, que esse texto sirva de confrontação para aquelas pessoas que são briguentas, que gostam de trazer conflito, que parece que lutam contra a paz. Não é só em casa, não, mas no ambiente de trabalho, na igreja, nos ministérios da igreja. Há uma pessoa que sempre que tem um assunto, aquela pessoa ela quer briga, ela quer discussão, ela quer discórdia, ela quer a vontade dela que seja maior. Então, é interessante uma pessoa dessa olhar para esse texto e nós olharmos para esse texto e pensar: quando eu sou assim, é mais prazeroso uma pessoa estar no deserto do que ouvindo o meu falatório. Então, que isso sirva de confrontação para o nosso coração e que a gente possa acalmar um pouco mais a nossa voz, acalmar um pouco mais o nosso coração e partir para aquele lado que a gente viu mais cedo, falar com amor, com tranquilidade. Discórdia e ódio nunca vão ser prazerosos, nunca vão ser benéficos para a nossa casa, para o nosso lar, para o nosso trabalho. Então, que a gente possa buscar ter o fruto do Espírito no nosso coração de forma, assim, praticante, né? Que mais? É melhor ter autocontrole do que poder, acima de poder. Melhor é um homem muito paciente do que um guerreiro, o que controla o seu temperamento do que o que conquista uma cidade. Então, é muito melhor eu conseguir controlar a mim mesmo, controlar o meu coração, controlar a minha língua, do que controlar uma cidade. É muito melhor uma pessoa conseguir controlar o seu falar em casa e saber lidar com autocontrole no seu lar, com a sua esposa e com os seus filhos, do que ele conquistar uma grande empresa. Porque ele está conseguindo conquistar grandes coisas, mas não consegue conquistar, não consegue controlar o seu próprio coração, não consegue controlar a sua própria mente, ele não tem controle de si. Então, muito melhor é uma pessoa paciente, uma pessoa calma,
do que uma pessoa assim impulsiva, do que uma pessoa nervosa, do que uma pessoa que sai conquistando tudo. Que valor tem conquistar uma cidade e não conseguir acalmar o seu próprio lar? Então, que essa seja uma verdade também para a nossa vida, que a gente precisa praticar a paciência, o autocontrole. Todos nós aprendemos naquelas aulas passadas o poder que a nossa língua tem de ferir as pessoas, de destruir, de ferir. Então, que a gente possa, em primeiro lugar, aprender a controlar a nós mesmos, sermos pessoas pacientes. Muitas vezes a gente tem aquela vontade de dominar as outras pessoas, pegar a área da vida de um amigo nosso ou de um familiar nosso e querer, tipo, mexer na vida da pessoa inteira e falar, olha, você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo e controlar a pessoa, e somos controladores e muitas vezes não conseguimos controlar aquele impulso pecaminoso do nosso coração. Então, muito mais vantajoso é eu ter autocontrole do que eu sair controlando todo mundo, do que eu conseguir controlar uma grande empresa ou as outras pessoas, controlar a mim mesmo. Nós sabemos que o nosso coração tem essa questão, essa impulsividade que sai dele. A gente, quando eu lê Romanos 7 e quando a gente olha para a vida de Paulo, ele fala lá que aquilo que ele quer fazer, ele às vezes não consegue. O que ele não quer fazer, às vezes ele acaba fazendo. E ele fala isso justamente por quê? Porque todos nós somos pecadores, não há um justo sequer, e se depender de nós, a gente não vai conseguir vencer a nossa carne. Ele também fala que, por mais que nós não somos mais escravizados pelo pecado, a gente ainda luta com ele. A gente ainda está com o pecado ainda tem presença na nossa vida. A gente só vai se libertar completamente lá no céu. Mas ainda temos que lutar contra isso. E cabe a nós, quem que eu vou alimentar? A minha carne ou o espírito? Então, eu tenho que ter consciência que esse impulso pecaminoso facilmente sai de forma muito descontrolada, através da minha boca, dos meus pensamentos, das minhas atitudes. Então, mais vale eu ser uma pessoa que consegue ter esse autocontrole e matar o meu próprio eu, constantemente, diariamente, dizer não para o meu próprio eu e dar lugar para o Espírito Santo, do que sair controlando e dominando uma cidade. De que adianta, né? Vamos lá. 9. Consenso dos irmãos acima de opinião própria. Então, é melhor eu ouvir os bons conselhos, é melhor eu ouvir os meus irmãos e todos chegarmos a um consenso, do que eu pegar e falar, não quero nem ouvir. A minha opinião é melhor e eu já sei disso. É muito melhor eu baixar a minha bola, baixar o orgulho e consultar esses bons conselhos, esses amigos sábios. O caminho do insensato, ele parece direito, mas o sábio ouve conselhos. É lógico, quando a gente toma uma decisão, quando a gente pensa em algo, naquele momento parece a decisão mais certa. Do contrário, a gente não faria isso. Do contrário, a gente não tomaria aquela decisão. Então, o caminho do insensato lhe parece direito, lhe parece certo. Mas a pessoa que é sábia, ela não confia no seu próprio coração. Ela ouve bons conselhos. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. A Bíblia fala, maldito o homem que confia no próprio homem, ou seja, que confia em si mesmo. Então, quando eu estou para tomar uma decisão, quando eu estou para decidir algo importante na minha vida, ou tomar atitudes ali de sabedoria, o ideal é não ouvir só o meu coração, mas ouvir primeiro a palavra de Deus, ouvir o que o Espírito Santo está falando no meu coração, ver se eu estou tendo paz. Mas não é só isso, é ver também se outras pessoas também concordam com isso, se bons conselheiros, pessoas que eu sei que vivem uma vida íntegra com Deus e de intimidade com Deus também estão. Porque às vezes eu falo, não, eu estou em paz com isso, eu estou tranquilo, eu vou tomar essa decisão e é isso que eu quero fazer. Por exemplo, uma pessoa está querendo casar com uma outra pessoa que não é cristã, ou seja, seria um julgo desigual. Aí a pessoa fala, não, mas eu estou pensando e eu acho que ela vai se converter eventualmente e eu estou assim em paz com isso. Eu estou em paz. Mas muitas vezes esse estou em paz, o que pode acabar sendo? Pode ser aquela paixão no coração da pessoa falando, não, é isso que eu quero, é isso que a gente vai fazer. Então, nem sempre vai ser aquela paz de Deus exatamente, mas vai ser o desejo do nosso coração tentando se encapar, tentando nos enganar, parecendo que é uma paz de Deus, ou um direcionamento de Deus, né? A pessoa também gosta muito de mim, mas espera lá,
mas a palavra de Deus diz o contrário. Aí quando a gente vai para os bons conselheiros e a gente vai para bons amigos, a gente começa a perguntar e fala, mas o que você acha disso? Aí as pessoas falam, olha, isso não é uma boa. Casar com uma pessoa que não é cristã, um jugo desigual, é contrário à palavra de Deus. Ou fazer isso aqui que você está planejando não condiz com uma atitude de um cristão. E se bons conselheiros falam isso, eu preciso sim me autoavaliar e duvidar do meu próprio coração, porque ele é enganoso. Então, consenso dos irmãos e conselhos dos sábios acima da minha opinião própria. Então, eu preciso praticar a humildade, não deixar o orgulho subir e aprender a ouvir ouvir os bons conselhos. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Então, às vezes, eu estou querendo fazer algo lícito, estou querendo fazer algo, às vezes, até para o reino de Deus, mas eu quero fazer sozinho, talvez porque eu quero mérito só para mim. Ou talvez porque eu quero, né, toda aquela honra e fama para mim. Ou talvez porque eu não abro mão, eu não sou humilde o suficiente para ouvir a opinião das outras pessoas. E talvez por deixar de ouvir bons conselhos, eu vou fazer algo que poderia ser melhor. Talvez eu quero fazer um evangelismo e eu quero ganhar Santo André para Jesus. E eu falo, eu vou fazer isso, e eu vou planejar, e vou fazer isso, vou convidar as pessoas, talvez, para morar na minha casa, e vou fazer isso, vou começar a sair de madrugada sozinho, e vou fazer essas coisas, mas talvez com bons conselheiros, bons conselhos, talvez com outros irmãos ajudando nesse projeto, talvez com a oração e esse amparo de intercessão de alguns irmãos da igreja, talvez com o apoio de outros irmãos, até do pastor, talvez esse projeto pode ir muito mais além, talvez nesse projeto pode ser muito mais eficaz. Então, eu preciso estar pronto para ser humilde o suficiente de deixar minha opinião de lado por um instante e ouvir os bons conselhos, aceitar a ajuda dos meus irmãos. Amém? O que mais? Confrontação acima de bajulação. Então, melhor é a repreensão franca do que o amor oculto. Quem repreende um homem achará no final mais favor do que quem elogia falsamente. Então, o que adianta eu ouvir, nossa, mas você é muito bom, você sempre fala muito legal, você é perfeito na posição que você está, você devia estar lá em cima. Eu ouvi essas coisas, mas de pessoas que, na verdade, nem querem me ajudar, pessoas que estão ali só bajulando, né, dando elogios de forma falsa, talvez para conseguir alguma coisa, ou talvez para subir junto com você, e na verdade elas não estão te ajudando naquilo que você precisa. Às vezes você está sim falhando em alguma área e você precisa saber. Então, bons amigos são aqueles que falam a verdade. Bons amigos são aqueles que confrontam e que falam: olha, vem cá, deixa eu te falar, eu acho que você está pecando nessa área, eu acho que você está vacilando nisso, e eu estou te falando isso não é para te deixar para baixo, eu estou te falando isso porque eu quero te ajudar. Esses são os verdadeiros amigos. Às vezes na igreja a gente não tem muito essa questão de confrontação, porque as pessoas confundem com o julgar. Não, mas eu não vou julgar a vida das pessoas. Eu não vou julgar aquilo lá e deixa a pessoa fazer não sei o que está no coração dela. Não, nós podemos sim confrontar pecado. Eu ficar pré-julgando e eu ficar falando, eu acho que aquela pessoa está fazendo isso por causa disso, isso é errado, é claro. Agora, eu estou vendo que a pessoa está pecando, eu estou vendo que a pessoa está, por exemplo, caminhando por um jugo desigual. Eu não vou chegar e confrontar a pessoa. Eu sou irmão daquela pessoa, eu quero abençoar, eu quero ajudar em amor. Eu quero chegar e falar: olha, eu não acho que é por esse caminho. Vamos caminhar junto, vamos conversar. Eu vejo que alguém tá sempre explodindo, está sempre assim, gritando com as outras pessoas, está sempre se irando. Eu vou olhar e pensar: não, deixa aquela pessoa que é lá, eu não vou julgar a vida dela, eu não vou me intrometer, deixa ela colher as consequências. Que corpo de Cristo que eu estou sendo se eu não quero ajudar e edificar uns aos outros? E a gente edifica uns aos outros também confrontando pecados. A gente precisa fazer isso. E a gente não pode ser omisso em não fazê-lo. Precisamos tomar essa atitude de conversar com as pessoas. Agora, é lógico, com muito amor.
A gente aprendeu lá no como falar com as outras pessoas, naquela aula, que eu preciso falar assim de uma forma proveitosa, eu preciso falar de uma forma que transmita graça às pessoas que ouvem. É lógico que às vezes não vai ser agradável, mas ainda assim vai transmitir graça, ainda assim vai ser proveitoso, mas eu vou ver a melhor forma de falar aquilo. Eu vou olhar para aquela oportunidade, qualidade, quantidade que a gente aprendeu olhando para o livro de Provérbios, e eu vou ver qual é a melhor forma de eu falar e de ajudar aquela pessoa, não bajulando ou elogiando falsamente, mas confrontando e ajudando a pessoa a crescer. E não é só confrontando, mas é confrontando e estando ali para ajudar. É falar, olha, você está sendo muito orgulhoso. Aí a pessoa fala, nossa, é verdade, eu estou sendo mesmo. Aí você pega e pula fora. Não, então deixa eu te ajudar. Eu identifiquei isso, eu quero te ajudar. Vamos fazer uma devocional juntos sobre isso? Vamos tentar ler esse livro juntos? Vamos conversar? Vamos ser um prestador de contas um do outro? É estar ali para ajudar. Essa é a nossa tarefa enquanto cristão. Agora, essa verdade também é boa para a gente lembrar no sentido de nós. Muitas vezes nós somos as pessoas que estamos pecando ou que não estamos vivendo de uma forma agradável a Deus. E eu sei quem pode me confrontar e sei quem vai me elogiar assim de forma falsa. Só que como o nosso coração, ele tem aquele jeitinho dele, às vezes a gente vai conversar com quem a gente sabe que vai só bajular. A gente vai conversar e falar, olha, eu estou pensando nisso e fazer isso, o que você acha? Eu já sei qual é a resposta da pessoa. Aí eu vou, pergunto umas 3 pessoas e se alguém vier me confrontar, eu falo, nossa, mas eu procurei 3 pessoas, as 3 concordaram comigo. Mas nós sabemos que a gente está se auto-enganando. A gente sabe quem só vai nos bajular, quem vai elogiar falsamente, e a gente sabe quem tem uma vida íntegra com Deus, que acima de dizer aquilo que vai me agradar, ela vai dizer aquilo que eu preciso ouvir. Então, que a gente possa buscar pessoas que confrontam os nossos pecados também. A gente não pode andar sozinho, a gente precisa ir atrás dessas pessoas, de pessoas sábias que vão nos acompanhar e que vão falar a verdade, e que vão estar ali para nos ajudar. Amém? Então, que nós possamos buscar confrontação, que nós possamos confrontar quando necessário em amor as outras pessoas. Bom, 11. Humildade antes da honra. Então, melhor é a repreensão franca do que o amor oculto, como a gente viu. O temor do Senhor é a disciplina que vem da sabedoria e a humildade vem antes da honra. Então, o temor do Senhor é a disciplina que vem da sabedoria e a humildade vem antes da honra. Não se engrandeça na presença do rei e não reivindique um lugar entre os homens importantes. É melhor que ele lhe diga, suba aqui, do que ele humilhar diante do nobre. Então, é melhor você ficar na sua e esperar alguém te chamar do que você ir lá na frente e falar, não, é aqui que é meu lugar, e passar pela humilhação de falar, não, sai daí, pode descer, né? Não é bom comer mel demais, nem é honroso buscar a própria honra. Então, que a gente possa também praticar essa verdade, de sermos pessoas humildes e não falsa humildade. Tem muitas pessoas que confundem e acabam fazendo aquela falsa humildade, né? Por exemplo, alguém vem elogiar a pessoa e a pessoa fala, não, imagina, foi Deus que fez. Mas assim, lá no fundo a pessoa tá assim, ó, minha fama tá lá em cima, todo mundo tá me elogiando. Então, a falsa humildade de nada adianta. É igual aqueles joelhos dobrados externamente, de nada adianta se o nosso coração não está ajoelhado diante de Deus. De igual forma, falsa humildade pode até te trazer uma fama ali entre as pessoas, mas diante de Deus, seu coração está orgulhoso. Então, que a gente possa ter verdadeira humildade, aquela humildade lá dentro. E muitas vezes a gente vai ter que lutar lá dentro mesmo, lá no fundo, a gente vai ter que falar, Deus, eu estou recebendo elogios por causa disso, as pessoas estão falando, não permita que o meu coração queira crescer, não permita que eu queira me orgulhar, eu não quero ser um falso humilde, eu não quero ser humilde apenas externo. Deus, trabalhe no meu coração, porque eu preciso de verdade reconhecer que a honra é tua. Eu preciso reconhecer não só pela minha fala, mas o meu coração não deixa eu buscar honra, buscar fama, não deixa o meu coração ficar assim, engrandecido por causa disso. Então, que a gente possa orar para Deus dar humildade de coração, humildade de verdade, humildade lá dentro mesmo, que a gente não venha buscar aquela honra e que a gente não venha fazer aqueles nossos jogos de estratégia, né? Jogando uma peça aqui, movendo essa peça para cá, para conseguir aquela honra, aquela glória das outras pessoas, mas que a gente possa deixar isso com Deus, que a gente possa ter o nosso coração humilde.
Até mesmo porque a gente precisa começar a nossa humildade diante de Deus. A gente precisa reconhecer que Ele é muito superior e que eu preciso estar ali, ó, de cabeças baixas quando diante de Deus. Então, que a minha humildade possa começar ali diante de Deus e diante das outras pessoas também. Em último lugar, sabedoria acima de segurança. A sabedoria é mais preciosa do que rubis, e nada do que vocês desejam pode se comparar a ela. Conseguir sabedoria é melhor do que o ouro. Escolher entendimento é melhor do que a prata. Então, é melhor eu ter sabedoria do que ter essa segurança financeira. É melhor eu ter sabedoria do que ter essa estabilidade, do que ter esse motivo para eu confiar em mim mesmo. Isso não quer dizer que uma pessoa com riquezas não pode ter sabedoria também, não significa que uma pessoa com riquezas não pode ter um relacionamento profundo com Deus, mas as riquezas trazem um grande perigo. Então, se eu estou começando a crescer a minha vida financeira, que eu cuide bem do meu coração, que eu entregue meu coração a Deus, que eu fale, Deus, me ajuda para essas riquezas não trocarem de lugar com algumas outras áreas importantes da minha vida. E se eu estou almejando alguma coisa hoje, se eu talvez não tenho sabedoria, não tenho segurança financeira, não tenho estabilidade em nada, que eu possa almejar mais a sabedoria do que essas grandes riquezas, que eu possa almejar mais saber viver de forma correta diante de Deus do que ouro, do que prata, do que rubi e tantas essas outras coisas, mas que eu possa valorizar a sabedoria. Durante o livro inteiro de Provérbios, a gente vai ver quão valor tem a sabedoria. E a gente talvez só entenderia isso quando nos é colocado em frases, em versículos como esses. A sabedoria, ela é mais valiosa do que ouro. O seu coração ia ficar muito feliz se você ganhasse, sei lá, 1 quilo de ouro na sua casa. É claro que você ia ficar muito feliz, né? Mas mais feliz ainda se você conseguir adquirir a sabedoria, se você conseguir buscar a sabedoria. Então, que seu alvo de vida maior não seja amontoar, né, ajuntar tesouros para si, mas ajuntar sabedoria para conseguir viver essa vida assim de forma agradável a Deus, né? Uma pessoa que é de fato filha de Deus, ela olha para tudo isso, ela fala: o que mais vale a pena é a sabedoria. O que mais vale a pena é eu descobrir como viver uma vida que mais vai agradar ao meu Deus. Eu descobri de que formas, na minha vida financeira, na minha vida familiar, na minha vida de estudos, no trabalho, quais formas eu posso usar as 24 horas do meu dia para glorificar o meu Deus e não viver uma vida assim miserável, uma vida para si mesma, né? Então, esse é o nosso desafio, viver uma vida inteiramente para Deus, 24/7, assim, adorando a Deus, dando glórias a Deus, buscando sabedoria e valorizando a salvação, valorizando o relacionamento com Deus e valorizando a sabedoria acima de qualquer bem aqui na terra. Amém?